No caso Santander, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o relatório era muito feio antes e agora ficou mais bonito, ficou um pouquinho mais bonito e um pouco menos confuso, tá? Então, primeiro elogio aí. Que a gente consegue ver que o lucro líquido do trimestre foi de 3,9 bi, o ROI já tá melhor, olha lá, melhor que o Bradesco, 17,6%, subiu mais, subiu comissão, o custo de crédito caiu um pouco, os gastos ficaram ali em torno da inflação, então tá tudo certo, o índice de eficiência também deu uma diminuída ali. Se a gente olhar a margem financeira, a gente consegue ver que no quarto trimestre o total ali foi de 15,9 bi, muito parecido, né? Muito parecido com o Bradesco. A parte de inadimplência maior que 90 dias tá de 3,7, a total, no Bradesco tava 4, né? Então tá um pouquinho abaixo ali do Bradesco. Isso para 15 dias e maior do que 90 dias fica 3,2, então 0,8% abaixo do Bradesco. A gente consegue ver aqui também que o saldo disponível para devedor duvidoso, né? A provisão para devedor duvidoso foi de 5,9 bi. Nossa, foi 2 bi a menos do que o Bradesco, né? Então, ele tem uma carteira de crédito mais saudável. Uma carteira de crédito mais saudável. O índice de Basileia do banco tá de 14,3 e o lucro líquido foi de 3,9 no trimestre e 3,8 bi ali em 2024 como um todo. Se a gente olha os outros indicadores que eu já peguei aqui para vocês, a cotação tá de 12,57. O lucro líquido do trimestre foi menor do que o Bradesco, porque ele é um banco um pouco menor mesmo, né? Então aqui a gente tem o lucro líquido anual, também o Santander perdeu ali, o ROI tá maior. Como assim, Léo? O lucro foi menor, mas o ROI tá maior? Porque o ROI é o retorno sobre o equity, sobre o patrimônio líquido do ativo. Então se o patrimônio líquido é menor e ele consegue fazer um lucro razoavelmente maior, ele tem um ROI mais alto. Por exemplo, se eu tenho 100 reais de patrimônio e faço 100 reais de lucro, isso significa dizer que eu fiz um ROI de 100%. Se eu tenho 100 reais de patrimônio, mesma coisa, só que eu fiz um lucro só de 50, eu tive um ROI de 50%. Então isso aqui quer dizer que o Santander ele é mais eficiente, levando em consideração o seu patrimônio líquido, ele é mais eficiente para prover lucro e retorno aos seus acionistas, apesar do retorno nominal absoluto ser menor. A margem financeira ficou praticamente elas por elas, e a margem financeira trimestral também ali teve uma diferença de 1 bilhão, né? 1 bilhão. A margem financeira anual teve uma diferença ali de 3 bilhões. O Basileia do Santander é um pouquinho mais alto, o que é um pouquinho mais seguro para o banco. A inadimplência um pouquinho menor. No caso, o Santander também tem seguradoras, mas é através de parceiros, né? Então ele não tem uma seguradora dentro dele. Através de parceiros faz vendas de seguros, mas são comissionadas, né? Não é uma própria seguradora do Santander. O payout do Santander fica um pouquinho abaixo do payout do Bradesco, 50%. O dividendo yield foi um pouquinho abaixo do Bradesco também, 6%. Tá um pouco menos descontado, com o PL um pouquinho mais caro mesmo. O VPA, inclusive, é um pouco mais baixo. Olha que interessante. O VPA do banco, ele é mais baixo do que o VPA do Bradesco, só que, mesmo assim, a cotação do Santander tá um pouquinho mais caro. O que que o pessoal vê no Santander que não vê no Bradesco? Porque o Bradesco tá claramente mais descontado do que o Santander. E você consegue perceber que o LPA foi o mesmo, praticamente o mesmo. E aqui, quando você olha o ROI, mesmo o Bradesco tendo aqui um resultado abaixo do Santander, quando você olha pro LPA, tá entregando a mesma coisa. Ou seja, cara, claramente, tanto pelo VPA, quanto pelo PVP, quanto pelo PL, quanto pelos os resultados aqui, a partir do lucro, tudo, pela cotação aqui, né? A cotação não dita preço, mas se você considerar o LPA aqui e todos os outros indicadores, você consegue perceber claramente que o Bradesco, ele tá muito mais descontado do que o Santander. Assim, claramente. Se eu fosse comprar um dos dois bancos visando oportunidade para crescimento de cota, sem sombra de dúvida, seria o Bradesco. Primeira resposta que você queria ouvir tá aqui, né? Realmente, o Bradesco tá muito mais descontado. Agora, por que o Banco Bradesco tá mais descontado? Tem um motivo. O pessoal não vai deixar esse desconto rolar solto, porque o pessoal tem mais medo do Bradesco do que do Santander. O Santander é um pouco menos imprevisível. O Bradesco, ele passou por aquele momento ali desde 2019, ali a crise, depois veio o problema com Americanas, veio o problema com o varejo e tal. Então o pessoal ficou mais desconfiado do Bradesco. Para poder investir no Bradesco agora, eu tenho que ter mais retorno. E para eu ter mais retorno, a cotação tem que cair. Para ter mais dividendo, para ter um PVP mais baixo. E aí isso faz com que o Bradesco esteja realmente mais descontado que o Santander. Na minha opinião, hoje, não faz sentido você ver essas informações, a não ser que você espere um crescimento muito maior do Santander do que do Bradesco. Não faz sentido, na minha opinião, você escolher Santander ao invés de Bradesco. O Bradesco está em maior oportunidade, sem sombra de dúvidas. E a gente, inclusive, viu que ele tem dois motores, né? A gente tem um motor segurador e um motor que é só cortar custo, é só organizar a casa. Não precisa melhorar lucro, é só organizar a casa. Organiza a casa, recupera crédito que foi perdido, diminui um pouco a PDD, não faz empréstimo para qualquer um. É só o Bradesco dar uma organizada na casa que ele vai resolver o problema dele. E pode ser que ele aumente 2, 3 bi de lucro agora em 2025. Não tô dizendo que o Santander não consegue fazer isso, mas é mais esperado do Bradesco do que o Santander. Então, como oportunidade, o Bradesco tá em maior oportunidade de valorização. Vamos calcular agora o preço teto projetivo pra gente ver até que preço você pode pagar no Bradesco e até que preço você pode pagar no Santander, visando alguns objetivos. Lembrando que nada disso aqui é recomendação de compra. Bradesco, você e agora vamos lá no Santander. Esse aqui é o gráfico Santander. Perceba, quando você avalia esse gráfico, você consegue
consegue ver incoerência de mercado. A cotação, ele sempre segue o lucro. Então você consegue perceber que aqui, lá em 2019, o lucro do banco estava de 22 bilhões de reais. Estava bom o lucro. E a cotação estava de 25. Hoje o lucro está de 17 bilhões, ou seja, 5 bilhões de diferença. 5 bilhões de diferença. Se a gente fizer uma regrinha de 3 braços, que é lógico que isso aqui não serve para comprar, tá? É só mais uma forma de você olhar. Quando a boca do jacaré abre, que é justamente isso aqui, né? Você vê aqui uma boca do jacaré abrindo, a oportunidade é maior. Isso tem a tendência de ser oportunidade. Mas eu não tô falando que você tem que analisar só isso aqui, não. Mas perceba, se a cotação era de 20,60 para quando o lucro líquido era de 22, quanto que deveria estar a cotação agora que o lucro líquido está de 17,54 bi? Então é só a gente multiplicar, ó. Regra de 3 básica, 17,54 bi vezes 25,60 dividido por 22,58. Ou seja, a cotação deveria, teoricamente, se a gente fosse seguir o mesmo grau de otimismo das pessoas lá em 2019, lembra, grau de otimismo, estaria em R$19 e hoje está em 10, então realmente está descontado. Só que perceba, já teve momentos que o banco inclusive lucrou mais e a cotação estava muito próxima lá. Lucrou 22 bi e o banco ainda estava sendo cotado ali a R$13. Ou seja, não é porque o lucro vai subir que a cotação vai subir também, porque é muito comportamental, é muito ineficiente. Tem muita gente que não olha lucro para comprar ação, tem muita gente que vai muito mais no feeling. O mercado, ele é comportamental, é feito de narrativas e tal. Então você tem que entender isso, né? Não fica só esperando subir a cotação só porque o lucro subiu, não. Entender se isso vai acontecer. Em algum momento o pessoal fala, pô, isso aqui tá dando muito lucro, tá dando muito dividendo, meu Deus do céu, muito LPA, muito DPA, então eu vou comprar. Mas pode ser que demore. Vamos pro projetivo? Aqui, e agora vamos falar de Santander. Santander, o lucro líquido foi de 13,9 e o crescimento do lucro bancário foi de 50%, mas pelo mesmo problema do Banco do Bradesco. O Bradesco, se você olhar, o crescimento do lucro também foi na casa aí de 20%. Por quê? Porque teve resolução da operação bancária. Na minha opinião, o Santander é um banco mais eficiente do que o Banco Bradesco, mas o Banco Bradesco, ele tem como suporte uma bengala, né? Tem uma bengala ali chamada seguradora. Então, grande parte do resultado do Bradesco também tem que ser suportado pela seguradora, coisa que o Santander não tem. Então, se a gente pega aqui esses 13,9 bi do lucro de 2024 e a gente adiciona aí mais uns 10%, e aqui agora, meu amigo, é provisão, não tem o que você falar, é provisão, você tem que ver. Vamos fazer a provisão de ser o mesmo valor, 5% e 10%. 10% eu acho até muito, porque ele já resolveu grande parte do saldo PDD dele, ele já resolveu grande parte dos problemas que tinha, a inadimplência já não tá lá cavalar como tava. Então, teoricamente, agora os ganhos, né, esses ganhos do Bradesco e do Santander foi mais por redução de PDD do que realmente lucro operacional, realmente financeiro falando, né? Então, vamos pegar aqui os 13,9 e seguindo o mesmo payout, na projeção conservadora, ele deveria estar custando R$15,45. Está custando hoje R$12,57, então tá com uma margem de segurança de 22%. Seguindo a parte conservadora. Na parte conservadora do Bradesco, lembra que a gente calculou a parte conservadora do Bradesco? Estava de 19,6 bi, 72% de margem. Então, faz sentido entrar em Santander se ele continuar nessa projeção aqui? Qual que é a projeção que eu tenho que ter pro Santander para ele bater a mesma margem de segurança que o Bradesco? A gente tem que pensar nisso. Pô, se eu for comprar Santander, eu tenho que ter mais margem de segurança que o Bradesco. Se a margem de segurança do Bradesco está de 82,9 na minha projeção otimista e no caso do Santander, na minha projeção conservadora, eu tô com 22,89, não justifica. Então vamos ser otimista aqui também no Santander. Vamos pegar esse lucro líquido dele aqui e vamos aumentar aí 10% de lucro, lá, vezes 1,1, 10% de lucro. Mesmo aumentando 10% o lucro, a margem de segurança foi para 35. O Bradesco ainda tem o dobro da margem. Faz mais sentido ainda comprar Bradesco. Nós estamos aumentando o lucro aqui em 10%. Vamos repetir o aumento do lucro, que na minha opinião é praticamente impossível, 47%. Olha lá, se eu subir 47% do lucro do Santander, 47%, nós estamos subindo 47% do lucro. Mesmo assim, ele fica com a margem mais baixa do que o lucro do Bradesco, que a gente não subiu 47%. A gente subiu algo bem previsível, 1,9% do lucro da seguradora e foi 1 bilhão de saldo provisionado que pode ser cortado do Bradesco. E no caso do Santander já está bem baixo, não dá para cortar mais. Até dá, mas não é tão previsível. No Bradesco dá para cortar. Então a gente está aumentando ali o lucro do Bradesco, porque a gente está cortando PDD e o lucro está aumentando 10%. Aqui nós estamos aumentando 47% e mesmo assim a margem não bate o Bradesco. Então, aqui só para cravar, né? E eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários. Para você, o que faz mais sentido agora? De verdade, depois de toda essa explicação, o que faz mais sentido para você? Se o Banco Santander crescer 47% o lucro, então 47% o lucro líquido, ele vai pagar um projetivo aí de 10,8.
10,8. E o Bradesco, sem subir esses 47, tá pagando 10,9. Então se a gente fosse real aqui, e vamos ser otimista, porque 10% de lucro já é otimista, tá? 10% de lucro já é otimista. A gente tem um projetivo aí de Santander de 8% e uma margem de segurança de 35%. Por isso, entre os dois bancos eu fico com o Bradesco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo que será excepcional. Fique com Deus. Papai do céu cuide de você aí. Tamo junto. É nóis.